Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Que bom que estão aqui com a gente hoje. A aula hoje é com o Bruno, né? É sobre bioconstrução, porque a ideia é a gente aprender um pouquinho aí desse processo para a gente poder construir os canteiros, né? A gente ainda não sabe se todas as comunidades a gente vai construir, né? Porque depende, enfim, do espaço, pode ser vertical ou não, a gente só está trazendo as possibilidades, né? No projeto piloto, a construção dos canteiros foi liderada aí pelo Jorjão, que está aí com a gente hoje, e acho que dá para a gente trocar bastante ideia, né, usando aí o conhecimento de todo mundo, a experiência de todo mundo, e tirar bastante dúvida, então aproveitem para a gente poder replicar isso em cada comunidade, tá? Então saiam daqui entendendo tudo, que daí a gente vai fazer atividade prática em breve, tá? Que a gente vai estar combinando, tá bom? Então é isso, Bruno, com você, obrigada aí mais uma vez de estar com a gente. Valeu. Boa noite a todos. Então, como a Tamara acabou de mencionar, eu vou falar um pouco sobre bioconstrução, o que é a bioconstrução, as técnicas de bioconstrução e ao final eu vou trazer ali uma proposta que é a construção dos tijolos de solo-cimento, né, que é o adobe com uma técnica mista de solo-cimento. Então, falar um pouquinho para vocês o que é a bioconstrução. Que bioconstrução em seu princípio, são construções de terra crua. É literalmente você trabalhar com terra crua. Hoje a gente já tem uma coisa mais diversificada, que a gente fala bioconstrução, você vai ter construções de bambu, de outras técnicas, de pedra, mas aqui a gente vai tratar essa técnica que é mais antiga e que vem sendo utilizada até hoje, né? Então fica aí, que são construções simplesmente em terra crua. E existem construções, relatos de construções, e essas construções há mais de 10 mil anos, então não é uma coisa que é recente. Inclusive, hoje em dia a gente tem isso popularizado, mas são técnicas que existem há muito tempo aí e muita gente está conhecendo agora, né? E o interessante é que assim, não se sabe realmente o local onde se desenvolveu esse processo de bioconstrução, mas as construções mais antigas a gente tem relatos que é do Egito Antigo e da Mesopotâmia. E aí, única e exclusivamente, porque esses locais são onde você tem a questão desse movimento de águas, que você vai simplesmente assoreando e você vai gerando essa produção de argila, que vai sedimentando, né, com o tempo das chuvas e tudo mais, e a temperatura também, o local, por ser um local onde é propício para essas construções, acabou casando aí, porque você tinha ali uma sedimentação devido às lavagens dos rios, e o ambiente seco permitia você fazer essas construções e para que elas durassem mais tempo. E o interessante é a gente hoje falar em bioconstrução, porque hoje em dia a gente está falando muito de recursos naturais e de economizar recursos existentes, né? E o que a gente tem hoje na construção em geral, eu vou trazer para a realidade da gente aqui, né? Se a gente for construir uma casa hoje, a gente vai gastar muito dinheiro, porque todos os materiais, todos os recursos, eles são provenientes de venda, né? Eles são vendidos para a gente. Aí, se você for pensar em todo o material que é utilizado para a construção de uma casa, ele é extraído da natureza. E aí, quando a gente pensa em construções de terra crua, se você for pensar, é uma única matéria-prima que vai servir para construir a casa, basicamente. E uma coisa que hoje em dia está sendo pensada, não só pela construção civil, mas muita gente hoje tem construído casas por questões de custo também. Uma questão que é muito importante frisar aqui, que a construção de terra crua, ela é uma construção que respira. Então, você vai ter essa troca de temperatura e uma casa sempre confortável. Então, é interessante trazer que, em relação a custos, meio ambiente, de você pensar em recursos naturais em abundância, o que a gente tem é terra, e de contrapartida você também não degrada tanto a natureza. Então, é coisa que tem sido pensada hoje. Em muitos lugares hoje você tem essas técnicas sendo utilizadas, mas ainda é de pouco conhecimento das pessoas. E aí eu quero falar para vocês assim, que existem várias técnicas de bioconstrução.
São muitas técnicas. E as pessoas, normalmente, a gente conhece uma ou outra. E aqui eu vou pontuar algumas para vocês terem ideia. E, de repente, provavelmente vocês podem ter visto em algum outro lugar, mas muitas vezes a gente nem reconhece que é construção de terra, né? Então, o interessante da bioconstrução, que ela acaba entrando na questão da permacultura, que é o quê? É você usar todos os recursos que estão disponíveis para você, no seu entorno, não agredindo ou agredindo menos a natureza. Então, toda vez que a gente pensar em questões de bioconstrução, eu vou usar técnicas populares, eu vou usar o conhecimento local e vou usar sempre recursos locais. Então, toda vez que vocês pensarem em bioconstrução, a gente precisa pensar que o quê? Eu vou construir com base naqueles materiais que estão disponíveis na minha região, que estão próximas de mim. A bioconstrução, ela preza e prega muito isso. Aqui eu vou falar de algumas das técnicas da bioconstrução, que é que, como eu havia comentado com vocês, existem várias técnicas, né, separadamente, eu vou falar, e existem técnicas mistas, que uma vez que você conhece as técnicas de bioconstrução, você pode juntar, de acordo com o seu interesse, do design ou do que você vai fazer, você meio que juntar essas técnicas para que você tenha um resultado final diferenciado aí. Eu vou começar com a Adobe, que eu acho que é uma das técnicas mais importantes e que são bem difundidas assim em todo o mundo, que é uma técnica que foi criada por um iraniano, né, que ele é engenheiro, e essa técnica ela foi pensada de forma com que fosse pensada uma construção na Lua. Eles pensaram, como é que se a gente amanhã fosse povoar a Lua, como é que seriam feitas as construções? E esse cara, ele criou essa técnica. O interessante é que ele levou 23 anos para aperfeiçoar isso, de forma com que ele pensasse que essa construção ela pudesse ser feita em qualquer lugar, usando um material que é abundante, que nesse caso seria a terra. Então, é o Super Adobe. O Super Adobe, na verdade, ele é utilizado... Vocês provavelmente já viram esses sacos de ráfia, né, que são esses sacos de farinha, que é de polipropileno. Eles fizeram agora, ele foi criado, é um saco bem longo, que você enche de terra, e essa terra ela vai sendo compactada e fazendo a estrutura da casa. Então, você enche os sacos com a terra, uma leve umedecida, e essa terra vai sendo compactada até você ter o design da construção que você quer. Aqui, ó, é o que eu acabei de mencionar para vocês. Aqui é um exemplo. Se vocês tiverem curiosidade, gente, busquem na internet o Super Adobe. Você vai ver o quanto de construções maravilhosas que esse cara conseguiu desenvolver com essas técnicas. Aqui eu trouxe uma para vocês, que se a gente olhar bem, nem dá para acreditar que é uma construção construída com terra, né? Terra e saco. E aí aqui do lado, vocês vão ter do lado direito, a forma, é o que eu falei para vocês, o saco, né, que é o de polipropileno, você vai enchendo de terra, vai compactando e criando as fileiras, e aí o design fica de acordo com a criatividade. O Adobe, inclusive é onde a gente vai abordar, o Adobe é uma das técnicas mais antigas, né? A gente tem muitas dessas técnicas, hoje estão sendo utilizadas bastante no Brasil, inclusive no Nordeste, que são técnicas populares. Se vocês forem no Nordeste, tem muitas casinhas que elas são construídas de barro. Ou ela é pau a pico, ou ela é de adobe. E aí, basicamente, o adobe é isso. Não é técnica que foram criadas no Brasil, mas ela é bem utilizada no Brasil, porque chegou até aqui para a gente. Então, o que se faz com o adobe? Você faz uma forminha qualquer, que seja do tamanho do tijolinho que você quer, e única e exclusivamente você mistura palha e terra. E simplesmente, aí, dependendo da textura que você utilizar, você vai moldando, deixando no local até secar. Depois que secou, essa mistura de terra e palha, ela fica bem resistente, tá? E com base nisso, as pessoas vão construindo suas casas. Aqui, se vocês... um lugar que usa muito essas técnicas, inclusive você tem universidades que aperfeiçoam essas técnicas, é muito aqui no Argentina, os nossos vizinhos aqui, eles usam muito as construções de adobe. Aqui, ó, o que eu havia comentado agora são as forminhas que a gente faz de forma bem artesanal.
Alguns lugares eles não usam a palha, tá? Mas a questão da palha é importante frisar porque, assim, são novas tecnologias, porque se você usa somente a terra, essa terra ela tende a rachar por ser argilosa. E a palha, ela ajuda a melhorar a condição essa condição de evitar com que a terra rache. Ela fica mais resistente a esse movimento, né? Essa dilatação da argila com a mudança de temperatura, melhora a condição do adobe, tá? Mas isso foi empregado recentemente. Antigamente você não usava, inclusive as casas racham bastante por causa disso. O cob. O cob, ele é uma técnica de bioconstrução, e aí se você for pensar, ela é uma técnica mais apurada do Adobe, que é o quê? É você, para quem já brincou com massinha de modelar, só para vocês terem ideia do que é o cob. Vocês simplesmente fazem a massa, como se fosse fazer o Adobe, né? Você faz essa mistura de argila e a palha, e você vem moldando. Você vem fazendo o molde da parede, é como se você pegasse a massinha e fosse desenhando a estrutura que você quer. Então, o cob, em vez de você utilizar, no caso do Adobe, utilizar as formas, você usa a massa em si e vem modelando, tá? Então, é um molde na mão mesmo, e você consegue fazer estruturas de diferentes formatos. Aí é uma técnica bem bacana, inclusive, que permite você diversificar a tua construção. Aqui um exemplo do cob, como eu havia dito para vocês, é a terra misturada com a palha, e aí você vai dando o formato da construção que você deseja. Ela funciona sem você fazer essa questão da estrutura, né? Você pode fazer sem a estrutura ou com a estrutura. Vai ficar muito a critério de quem está construindo e o conhecimento que ele tem para empregar nisso aí. Tamara? A diferença, então, da anterior para essa é só que na anterior põe nas forminhas e nessa daí vai moldando no ambiente. Tá. Exatamente. É só isso. Aí os modelinhos, para vocês verem que fica o resultado bem bacana, né? E aí fica a critério. Taipa de pilão, que é uma das técnicas, que eu gosto muito, assim, pela qualidade do acabamento que tem, e é uma técnica que está sendo empregada há muito tempo, né? O método construtivo ele é muito antigo e é muito resistente. É uma técnica que, assim, hoje em dia, a construção civil, não só mundial, brasileira como a mundial, vem fazendo muitas casas em taipa. De novo, porque o recurso terra ele é bem mais barato, né? Inclusive, toda vez que você vai fazer terraplanagem, a terra já está lá. Você só precisa fazer uma análise dessa terra e aí fazer as correções se necessário, porém, todo o material da construção da tua casa já está disponível ali. Então, você reduz aí 50% a 60% da construção da tua casa, porque se trata de terra. E a taipa de pilão é diferente das outras técnicas. A taipa de pilão, antigamente, você fazia estruturas... ela é uma parede monolítica, tá, gente? Então, é uma parede maciça. Antigamente, você fazia paredes grossas de 1 metro de largura, porque a ideia que se tinha é que quanto mais grossa a parede, mais resistente. Isso não é de todo errado, porque um exemplo que a gente tem, a muralha da China, boa parte da muralha da China é construída nessa técnica de taipa de pilão. Então, é uma técnica que, diferente das outras, você precisa de uma forma, né? Essa forma, ela é de acordo com a largura da parede, você coloca a terra dentro dessa forma e vai pilando, você vai compactando até você chegar num ponto em que não seja mais necessário compactar. E aí, lembrando que essa técnica, hoje em dia, ela é muito utilizada, porém, com as novas tecnologias, há um emprego de cimento. De 5% a 10% de cimento, hoje em dia você coloca nos agregados, e aí você conseguiu, com isso, reduzir a espessura das paredes. Hoje em dia você tem paredes, você consegue fazer parede de 15 centímetros, 20, 30, vai ser de acordo com o projeto que você tem. Porém, é uma técnica que é muito bacana e deixa um acabamento extremamente de qualidade assim, na obra que se pretende fazer.
exemplos aqui de como era feita, né? É uma forma simples, de uma forma bem simples, em que você vai acrescentando terra e as pessoas vão socando. Depois que compactou, você muda a forma de lugar e aí, com isso, você vai subindo essa forma até a altura que você precisa. E ó, o que eu queria deixar aqui, para que as pessoas entendam também, é que assim, não é um trabalho especificamente masculino, tá? Uma vez que se sabe fazer a técnica, qualquer um consegue desenvolver. O que eu trouxe para vocês aqui, ó, algum momento tem algumas construções em São Paulo que são feitas com essa técnica, tá, gente? Essa capela do Morumbi aqui é bem antiga e é uma coisa maravilhosa de se ver porque são feitas com essas técnicas de taipa. E o que eu acho que é mais... e aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o pátio do colégio, 1800 e alguma coisa. Ele é construído, se a gente olhar, não dá para deduzir que ele é feito de terra, né? Ele é lindo, maravilhoso, e se vocês tiverem a oportunidade de visitar, lá dentro vocês têm uma parede que ela diz para exposição que ela mostra necessariamente de quais são de que é feita as paredes do pátio do colégio. Ela é espessa, é o que eu falei para vocês, é uma parede de quase 1 metro de largura, porém vocês conseguem ver todos os agregados que tem que eles utilizaram para fazer a parede lá. O interessante é que nessa época eles usavam como aglutinante, assim, para grudar os materiais que eles empregavam na massa, eles usavam sangue de boi. Eles empregavam para a massa ficar com mais liga, e aí eles iam compactando, e aí você tem esse resultado maravilhoso desse trabalho que tem muitos anos, e muita gente nem tem ideia de que é feito nesse processo. O pau a pique é o que normalmente as pessoas têm mais conhecimento, né? O pau a pique ou taipa de mão. Norte, Nordeste, a gente tem muito disso, em Minas a gente tem muito, e são as técnicas que normalmente a gente encontra com mais facilidade, que é você simplesmente faz uma trama, né? Você faz a estrutura de madeira, e aí com base nisso, você, dependendo do lugar e dependendo das técnicas, você pode modificar. Tem lugar que você acrescenta a palha e tem lugar que não, isso vai depender do conhecimento das pessoas. O interessante é a palha, que ela fortalece a estrutura da sua parede. Mas aí, no fim, você faz uma estrutura de madeira, e aí depois você faz essa massa, você faz essa masseira e vem preenchendo as paredes. Vem preenchendo as paredes até você ter a estrutura da tua casa. Normalmente é que as pessoas têm mais conhecimento aí. Um exemplo aqui eu vou deixar para vocês, que assim, ó, normalmente você encontra casas mais modestas com essa estrutura, com esse formato, e aqui eu estou mostrando para vocês as técnicas mais recentes. Que assim, ó o quanto evoluiu. Ela evoluiu, mas não deixou de existir. Aí a gente tem à esquerda uma casa mais simples, né, com a técnica utilizada às vezes por uma pessoa mais simples, e hoje em dia você tem a tecnologia que está sendo utilizada de taipa de pau a pique, que moderniza as casas. Aqui também são casas feitas de pau a pique, barro e madeira, né? Então, são as técnicas que eu fiz o slide, gente, eu reduzi as informações dos slides para a gente ter mais tempo para as perguntas e para esclarecer as questões dos territórios, tá? Mas, assim, o slide está todo completo com todas as informações, para que vocês que tenham interesse depois, se quiserem saber mais das técnicas, é só vocês darem uma passadinha no slide, tá? Então, essas informações estão aí de todas as técnicas que existem em relação à bioconstrução. E aí, só relembrando que existem bioconstruções que são de bambu, que são de outros materiais, mas aí são mistura de técnicas, tá? Alguém fez uma pergunta aí, Tamara? Verifica para mim. Estão fazendo comentários aqui. A Nivalda mandou que lembra do primeiro modelo de pau a pique na casa dos avós. Que ótimo. Está em pé ainda a casa ou não? Bruno, eu tinha uma dúvida. Faça a pergunta. Na primeira técnica que você falou, Adobe, você falou que mistura a palha com a terra. Existe alguma alternativa da palha? Dá para usar algum outro material além da palha? Não, o Adobe, você falou o Adobe, o tijolo, tijolinho. Isso.
Tá, não, porque você falou, não, enfim, assim, ó, você precisa usar alguma fibra, porque aí para você pensar, ó, se você coloca só a terra, ela tende a rachar, tá? E a fibra, ela, inclusive, é muito utilizada na construção civil, para ela evitar esse movimento de dilatação, tanto do concreto como das massas. Então, é o mesmo processo. Você pensa alguma fibra que seja, normalmente a gente usa capim, porque o capim, além de ser uma coisa que é barata, né, barata não tem custo, é de fácil acesso. Então, você precisa misturar alguma fibra que melhore a condição de contração dessa massa. Então, é só você pensar assim, se tiver alguma fibra acessível, é só acrescentar na massa e fazer os testes. Certo. Entendi. Tá legal? Muito obrigada. Imagina. Então, gente, aqui termina a apresentação das técnicas de bioconstrução, e aí a gente vai entrar na proposta, que é em relação aos territórios. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta ou eu posso prosseguir. Então, tá, vamos lá. Vamos lá. Bruno, Oi. rapidinho. Fica à vontade, vai lá. Né, antigamente, as construções de pau a pique eram muito comuns mesmo nas regiões aí que você citou. Uhum. Meu pai é da Bahia, mas eu me lembro deles falarem que aparecia muito bicho barbeiro, né, nesse tipo de construção. Sim. Será que nas construções novas existe já algum produto para poder combater aí certos insetos que podem estar danificando aí, sei lá, né, essa preparação que foi feita para casa? Ótima pergunta, Deise. O que acontece? Aquilo, como eu havia dito, com a evolução das tecnologias, você tem hoje condições de fazer um acabamento de qualidade nas casas, que é o quê? Antigamente as casas eram feitas e ela não tinha esse reboco, era só essa massa grossa, e ficava sem acabamento. Então, aí aquele processo, quando ela rachava, ela deixava frestas gigantes e aí o barbeiro fazia moradia. Hoje em dia, o que a gente faz? Se você vir aqui, ó, deixa eu achar aqui, essa aqui, ó. Essa aqui tá são lindas essa acabada. O que a gente faz hoje? Você faz esse reboco, tem à esquerda aqui, você faz esse reboco grosso. Esse reboco grosso, normalmente as casas ficavam assim. Hoje em dia você faz o quê? Depois dessa preenchimento, você faz um reboco grosso, que ele vai fechar mais ou menos uns 80, 90% das frestas. Depois do reboco grosso, você faz o reboco fino. Antigamente você não tinha isso. Você simplesmente reboca a casa de forma com que ela não deixe frestas hoje. Tanto que você não consegue identificar se é uma casa de construção convencional ou de terra. Então, a tecnologia evoluiu nesse ponto. Hoje em dia você dá acabamento nas casas, de novo, utilizar terra, porém você não deixa com esse acabamento tão rústico hoje. Se você verificar a casa do lado, ela é feita toda num processo de bioconstrução, porém ela tem acabamento, o que você não tinha antes. Acho que a diferença está aí hoje. E no fim você usa terra, tá? É terra em cima de terra até o final. Tem algumas coisas que você vai usar para a questão da tinta, da tintura, de algumas pigmentações, até de cola branca, mas hoje em dia você já não precisa que sua casa fique dessa forma rústica mais, evitando inclusive esse problema dos insetos. Ok, obrigada. Imagina. Só um comentário, desculpa, Beto, vou passar na frente rapidinho, só para que é nesse assunto. Tem autores também que defendem, né, sobre isso que a Deise falou, tanto o barbeiro quanto a doença de Chagas, que é mais uma questão de higiene, né, das pessoas também entenderem como que se propaga, enfim, do que a própria construção, né, então eles super defendem as bioconstruções, né. Vai, Beto, desculpa. Não tem problema, foi muito boa a sua consideração. Então, primeiro, Bruno, parabéns pela exposição e logicamente, a gente acaba dando aqui um certo flashback em nossas vidas, né? Acabei de comentar, tive o privilégio de nascer em 1960 numa casa de pau a pique e só consegui retornar lá em 89, aliás, para tentar convencer os meus parentes a não continuar nesse mundo da ditadura, mas defender
a democracia. Então, lamentavelmente, assim que meus avós faleceram, os próprios netos, bisnetos, fizeram questão de derrubar e fazer uma casa maior. Então, é isso. Mas o que eu quero que você, se você puder comentar, Bruno, esse pau a pique, por exemplo, que até consegui alguma coisa em São Paulo, ajudar meu pai a fazer para algumas pessoas, numa região chamada Jardim Etelvina, que fica em Guaianazes, mas só que nós fazíamos com bambu seco, né? Então tinha um cipó, nós amarrávamos os bambus de forma atravessadas, e aí jogávamos aquela argila, né? Que era uma lama amarela, e depois misturava um pouco com terra. A pergunta que eu quero te fazer, é possível fazer isso sem depender do próprio bambu, que está em extinção, não temos mais bambuzais como outrora, e, ao mesmo tempo, o que dá a liga na terra? É necessariamente somente a água e a terra, ou tem algum outro, porque a argila, naturalmente, ela vira uma pedra. E, por último, como é que a gente vai conseguir trabalhar a questão do não audível? Quer dizer, você não atrapalhar um vizinho que vai ter uma parede próxima de você. E a última pergunta, emendando com a questão do nosso projeto de hortas comunitárias, num dos terrenos que nós estamos fiscalizando e tentando viabilizá-lo para essa nossa futura horta, no sentido de plantas medicinais, lá a ideia era fazer umas muretas para defender a horta de uma pequena quadra comunitária, que também estamos trabalhando isso comunitariamente, e, ao mesmo tempo, separar da rua. Isso, por exemplo, poderia ser uma praxis real, quer dizer, ao invés de nós comprarmos areia, cimento, pedra, ferro, poderíamos fazer essas muretas com essa ideia maravilhosa, com a própria lama, com o próprio barro que vamos subtrair desse espaço? Obrigado. São várias perguntas, vou tentar lembrar de todas. Vamos lá. Em relação ao bambu que você havia comentado, hoje em dia, a gente tem muito... como se popularizou as bioconstruções, tem muita gente plantando bambu. Hoje em dia virou um produto comercial, né? Inclusive, você tem gente no interior de São Paulo plantando hectares e hectares de bambu, porque é um mercado muito valoroso. E, porém, em substituição ao bambu, você pode usar qualquer madeira que esteja disponível. O importante é que, assim, a gente precisa pensar que essa estrutura, no caso do bambu para as tramas, é porque o bambu ele é mais acessível, porém você precisa fazer a trama com algum material que, de certa forma, ofereça alguma resistência, porque tem que ser um complemento. Você tem ali a estrutura, depois que essa argila secou, ela vai endurecer, virar uma pedra, porém, antes que isso aconteça, você precisa ter uma estrutura que aguente até esse processo acontecer. Então, dá para você pensar outros materiais? Dá. Inclusive, tem muita gente que faz com vários outros tipos de madeira. Mas isso precisa estar dentro daquilo que está ao seu alcance. Dá para utilizar outro material? Dá. Mas aí teria que verificar a viabilidade desse material. E em relação à textura, o que a gente precisa pensar quando a gente vai trabalhar a bioconstrução? Essa construção ela precisa durar. Ela precisa ter vida útil longa. Então, quando você faz a mistura hoje, pegando o que eu havia comentado, que antigamente as construções duram, porém de forma mais precária, hoje em dia você precisa colocar algum agregado nessa massa. O que se utiliza hoje é isso. Muitas pessoas fazem o quê? Tem gente que mistura várias coisas nessa massa para que ela dê liga. O que se usa muito no interior é esterco, estrume. As pessoas usam estrume para dar liga na terra. Além de ficar uma cor linda, bonita, aquele verdinho bacana na casa, dá uma liga maravilhosa. Tem muita gente fazendo esse uso. E eles vão usando alguma coisa que ajude a criar essa viscosidade na massa. Então, teria que ser uma coisa de experiência mesmo. Porque não é uma ciência exata. Você pode, utilizando de acordo com aquilo que tiver ao seu alcance, e fazendo testes, precisa testar. O que eu sei que as pessoas usam muito é isso, dos lugares que eu conheço, assim. Eles usam muito esterco, porque o esterco, depois que ele dá uma viscosidade muito grande, e depois que você incorpora na massa, ele ajuda ela a secar de forma bem uniforme, assim, fica uma coisa muito resistente.
E aí, em relação ao que você comenta, eu sou extremamente a favor de você simplesmente pensar bioconstrução para delimitar espaços, criar estruturas. A única coisa que eu ia sugerir é que o interessante, no caso do pau a pique, não seria viável, então teria que mudar, a gente teria que fazer o quê? Um misto de técnicas, que a viabilidade é maior, que seria o quê? O solo-cimento. O solo-cimento para esse muro de divisão que você sugere seria maravilhoso. Inclusive, é o que a gente vai comentar, que eu vou comentar depois. É você acrescentar de 5% a 10% na terra para você fazer essa construção que vai ficar exposta. Porque o pau a pique em si, ele não tem essa resistência a intemperismo, né? Chuva, essas coisas não vai dar certo. Porém, o solo-cimento, ele tem. Inclusive, eles fazem muito para estradas e rodovias, eles usam muito inicialmente para fazer o solo-cimento para depois dar continuidade. É uma possibilidade você utilizar essa técnica para fazer essa divisão que você sugere aí em relação ao espaço lá, entre a rua e o espaço da horta. Não sei se respondi todas as suas perguntas. Se faltou alguma, me lembre, por favor. Tudo certo, então? Posso continuar? Gente, então agora eu dei aquela aceleradinha para a gente ter tempo de conversar um pouco sobre a sugestão dos espaços, tá? Aqui é uma coisa mais direcionada, foi um teste que eu fiz com as meninas aqui, trouxe para vocês aqui, que é a proposta dos espaços. Então eu quero que vocês comecem a pensar o espaço dentro da dinâmica de construção que vocês querem fazer. Eu estou trazendo uma proposta de solo-cimento, porque pensando que se for construção de alvenaria para canteiros, a gente desenvolver alguma coisa de canteiros, o interessante é o solo-cimento, os tijolinhos de solo-cimento, ou então a estrutura em solo-cimento, porque ela vai aguentar chuva. As outras técnicas você precisa fazer um tratamento para que ela conseguisse resistir à chuva. Essa aqui não. É uma coisa mais simples. Então eu trouxe aqui a proposta do solo-cimento para que a gente pense os espaços, tanto na construção dos tijolos, como a construção inteiriça da estrutura, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me interrompendo aí que eu vou falando. O principal, a primeira coisa que a gente precisa fazer, e aí eu trago isso, uma coisa que a gente precisa levar muito a sério, que é a análise do solo. Análise de que forma? Eu preciso saber como é que está qual é a composição dessa terra que eu tenho lá. Porque, como o Beto comentou antes, ele usava uma terra argilosa amarela. Hoje, aqui, dificilmente você vai encontrar essa terra argilosa amarela, mas mesmo assim, se eu vou fazer alguma construção que ela tem que durar, eu preciso saber a composição dessa terra. Então, de que forma a gente faz isso de uma forma mais simples? É a análise de solo, que você vai pegar uma quantidade de terra e verificar qual é a proporção entre a areia e a argila que existe nessa terra, tá? E aí, de que forma você faz isso? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu trouxe minha amostrinha que eu utilizei lá, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, vocês conseguem ver aqui, ó, que eu tô com um vidrinho de palmito? Bruno, você pode parar de compartilhar a tela, só para você ficar grandão aqui? Ah, vamos lá. Não, mas é que eu tô no celular. Ah, não, tudo bem. Depois, então... Tá, mas eu só quero... se vocês não conseguirem visualizar, ó, isso aqui é um vidrinho desses de óleo de coco, tá, gente? Todo mundo tá vendo aí, né? Aí, o que a gente faz de forma mais simples? Ó, eu peguei, esse aqui é o teste que eu fiz lá, tá, gente? Você pega um vidrinho desse, você pega a terra que você vai utilizar lá na horta, no espaço que vocês vão utilizar lá, aí você limpa, tira tudo que for orgânico, você pega só a terra pura, a terrinha purinha mesmo, sem nenhum agregado nem nada, e coloca no vidrinho aqui, ó. Você tem que colocar para cima do meio, tá? Depois que você completou esse vidrinho aqui, o que você faz? Você completa com água e deixa só um espacinho para que você agite. E aí, o que eu fiz? Ó, fui lá, peguei a terra da horta que eu tô lá, coloquei no vidrinho, mais da metade, completei com água e fechei o vidrinho. Aí, o que vocês fazem? Agitem bastante, vocês vão agitar bastante isso aqui, até ela virar aquela água de barro. Alguém... Tá amarelo, eu não consigo visualizar, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, você vai me interrompendo aí. Então, assim, ó,
vocês fazem o quê? Pegou, agita bastante até virar essa água de barro. Virou essa água de barro, vocês vão deixar num cantinho lá, onde nem as crianças, nem ninguém vai mexer. Deixa ela por uns 2, 3 dias. O que vai acontecer? Essa composição, ela vai se organizar de que forma? O mais pesado no fundo, o médio no meio e o mais leve em cima. Normalmente, o que acontece é isso aqui, ó. A ordem é essa, gente, ó. Vocês veem no slide aí, ó. A água, tem a água em cima, o silt é a partícula mais fina, tá? É bem mais fininha. Normalmente você não consegue distinguir o silt da argila. A única coisa que vai ficar é aquela camadinha mais fina. Aí você vem com a argila e a areia. Vocês me entenderam até aqui? Depois Bruno, que você... só um segundo, desculpa. A Vamos sua lá. apresentação ficou pequenininha. Foi só para mim ou foi para todo mundo? Para mim também. Eu queria que você fosse de novo a ordem. Você pode sair e voltar? É que alguém compartilhou aí, enfim, deu uma... Tá, se puder sair e voltar. Então, vamos lá. Aqui. Rolou? Ainda não. Peraí, eu vou remover e você coloca de novo. Tá legal. Vamos lá. Tá, agora compartilha. Essa aqui é que eu faço do zero, compartilhar e tudo mais. Tá, deixa eu fechar ela aqui, então. Pessoal, enquanto ele tá abrindo lá, a gente vai tentar entender ao máximo essa parte aqui hoje, mas a gente está produzindo um videozinho, tá? As meninas foram lá gravar ele, aí agora elas estão editando, então vai ter um vídeo passo a passo aí para todo mundo, tá bom? Isso. Mas vamos perguntar. E aí, foi? Ainda não. Ué, aqui para mim tá. Fechando. Começar de novo. Abrindo. E compartilhando. Nada? Será que não é bom você sair e entrar de novo? Eu vou ter que fazer. Vamos lá. Só preciso descobrir como. Tamara, eu fechei a apresentação. A apresentação você está pelo computador ou celular? Pelo computador. Então, encerra a chamada pelo computador e entra no link de novo. Ah, perfeito. Vamos conversar. Então, deixa eu... Exato. Se tudo der errado, a gente começa de novo. Com a taipa de pilão, dá para começar de novo, se tudo der errado? Se começar a ficar torta... A parte boa é isso, porque ela é moldável, né? Você desmancha e faz de novo. Inclusive, a gente está construindo uma casa de pau a pique aqui na periferia para uma ex-aluna minha, e aí em processo de mutirão, assim. Então, são muitas mãos na construção, porque a galera quer aprender, né? Então, são muitas mãos, assim, e é um processo bem bacana. E é isso, deu ruim, choveu, desmanchou, a gente monta de novo, até ficar pronta. Então se você está construindo e chove, estraga o trabalho? Isso, porque assim, normalmente construções, bioconstruções, você precisa fazer estrutura e telhado primeiro. Essa é a ordem. Porque as paredes não podem ficar tomando chuva. Porque por ser terra, até ela curar, a gente fala, ela precisa estar protegida. O Beto está perguntando quando a gente encontra o saibro, se ele é confiável. Saibro é bom. Você fala para estrutural ou para fechamento, ou para trama? Depende para quê, porque a estrutura é diferente do fechamento, né? Que é aquela trama. Para que seria? Eu, na verdade, como eu trabalhei muito com obras, né, nas minhas experiências administrativas, aonde tinha saibro, as recomendações dos engenheiros era para nós descartarmos, ou seja, eu tenho dúvidas se isso poderia servir como alguma coisa para pau a pique, mas já que estou respondendo, eu já emendo. Se nós misturarmos um pouco com este saibro ou qualquer outra terra, podemos fazer o pau a pique com a ajuda do cimento ou do cal ou não? Não, sim, eu entendi o saibro, desculpa, é que eu estava confundindo com a madeira, mas eu sei que você está falando na terra. O saibro, ele é muito arenoso, não é isso? Ele é um tanto quanto arenoso. Gente, apareceu aí? Foi, né? Então, o problema do saibro é que você teria que fazer teste.
Tudo por causa da resistência ali. Inclusive, eu vou falar do teste para vocês, que assim, você faz pequenos testes, você faz aquelas amostras, para que você não tenha dúvidas em relação à resistência desse material, mas é válido, porque se tem muito saibro, eles normalmente descartam. É uma boa ideia, na verdade. Uma boa ideia. Gente, voltando aqui, ó. Vamos lá. Consegui aqui. Então, ó. Vamos lá, gente. Análise de solo. Voltando aqui, ó. Fiz lá o vidrinho. Vocês entenderam a proporção, né? Mais da metade de terra. Acrescentei água, agito. Eu vou agitar aqui para vocês entenderem. Vocês vão agitar até virar aquela água de barro. Virou aquela água de barro? Deixa paradinho lá. Durante os 2, 3 dias, porque a forma, depois que as partículas elas se separam, a tendência é o mais pesado no fundo, e assim sucessivamente. Você vai ter aqui, ó, silt, a água em cima, o silt, a argila e a areia. A areia no fundo, a argila no meio, e o silt em cima, tá? É assim que vai ser. Normalmente é isso. No meu caso, eu quero deixar para vocês, ó, deu 100% de argila, no meu caso aqui. 100% de argila a terra que eu usei. Então, assim, é inviável para construção. Eu vou precisar agregar terra aqui para que eu consiga construir, porque se for só com argila, não vai rolar. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Eu vou deixar, tá tudo... eu vou reduzindo as informações, mas tá tudo no slide, tá, gente? Todas as informações, tudo certinho. Posso continuar daqui? De novo, não? Hã? Posso interromper de novo? Fala, por favor. Então, ó... Vamos tarefa lá. de casa para todo mundo aí, das comunidades, né? Vejam o espaço que vai ser construído, o canteiro, se é que vai ser um canteiro, né? Porque pode ser vertical, a gente ainda vai conversar. Mas, se for, já vamos fazer esse passo 1 que o Bruno está ensinando. Aí, pega esse pote, põe na metade, me corrige, Bruno, põe mais na metade de terra, coloca água e mistura. E aí a gente vai avaliar com o Bruno aí a situação de cada local, né? Como aprendi com o Bruno, é legal a gente testar uma terra que esteja próxima ao local onde a gente vai construir esse canteiro, né? Para a gente não precisar ficar se esforçando, carregando terra para cima e para baixo. E aí é isso, né, Bruno? Perfeito. Então, próxima tarefa aí de vocês, depois a gente pensa os próximos passos, né? Mas vai lá, Bruno. Posso continuar? Alguém tem alguma dúvida, algo do gênero? Não. Beleza, vamos lá. Gente, ó, aí depois que você fez esse teste, você vai ter ali, ó, as proporções do quanto de terra você tem, de quanto de terra e de areia e argila. O que é ideal? O ideal é que você tenha 70% de areia e 30% de argila. Dificilmente você vai encontrar um solo tão coeso, tão certinho assim. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente precisa acrescentar o que faltar. Normalmente vai faltar areia. Normalmente é o que falta. Porque o nosso solo é muito argiloso, o solo do Brasil em geral. Então, o que a gente vai fazer? Fez esse teste? Eu trouxe uma forma mais simples para a gente fazer esse balanceio, para a gente não ter muita dificuldade de desistir no meio do processo, tá? Então, depois que você fez esse teste, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer pequenas amostras, que é o quê? Fez o teste, aí você tem pouquinha argila, você tem pouquinha areia, você precisa acrescentar areia, porque sem areia, a tendência é que a sua estrutura ela fique fragilizada, ela vai ficar ou quebradiça ou esfarelando. Então, você precisa ter essa proporção de areia, tá? O que eu entendi é que a gente vai poder fazer esses testes nos locais, né, Tamara? Não sei. E aí fica uma coisa mais segura, pessoalmente, eu explicar para vocês como é que fazer esse equilíbrio, mas aqui é só para vocês terem uma noção geral. Depois que você fez esse teste, a gente vai para as amostrinhas, que é uma forma mais simples de fazer para a gente não ter que precisar de balança, porcentagem e essas coisas. A gente fez uma forma mais simples, que é o quê? Para meninos e meninas que normalmente cozinham, a gente, quando não faz receita, a gente faz um bolinho no olho, né? A gente é um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mistura, deu certo uma vez, não, aí a gente diminui ou acrescenta. Aí o interessante é a gente fazer o quê? Amostras. Peguei esse solo ali. Ah, Bruno, eu não sei aqui, ó, resolver a questão da porcentagem de areia e argila. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse solo, você vai pegar lá um copinho pequeno, sei lá, um copo americano, que seja. Você pegou esse copo americano, aí vocês anotam aí, a gente precisa fazer de 4 a 5 testes, tá, gente?
De 4 a 5 testes, anotem aí. A ideia é você fazer de forma reduzida para você entender como é que está ali o processo do teu solo. Você faz de 4 a 5 amostras. Então, você vai fazer sempre assim, ó. Eu comecei com 6 medidas. Vai ser tudo assim, ó. 6 por 1, 7 por 1, 8 por 1, 9 por 1, 10 por 1. Entenderam? É sempre partindo, vamos supor, são 5 amostras. Aí você vai começar com 6 partes de terra para 1 de cimento. 7 partes de terras para 1 de cimento e assim sucessivamente. Vocês me entenderam? Tudo bem, gente? Vamos lá, vou entender que sim. Está escrito essa proporcionalidade aí. Eu entendi. Não, perfeito. Porque para quem nunca fez, é isso. A gente vai nessa forma da receitinha, eu falo que a versão palmeirinha, tá? A versão palmeirinha. Então, assim, ó, só para vocês ir vivenciando, assim, ó, vocês pegam, vão começar com 6 partes de terra para 1 copinho de cimento. Então, são 6 copinhos de terra para 1 de cimento. Aí você vai, 7 de terra, 1 de cimento, é sempre 1 de cimento, tá? Depois que vocês fizerem essa separação dessas amostras, vocês vão misturar ali, e aí misturar, acrescentando um pouquinho de água. Gente, aí vem a textura ali, como é que vai ficar a tua massa, né? O ponto da tua massa. O que precisa ser? Essa massa, ela precisa ficar de forma que ela fique maleável, mas que não fique encharcando quando você colocar ela na mão, sabe? Ficar pingando. Você vai fazer uma massinha, um bolinho de massa. Essa massa, ela tem que ficar maleável, porém ela não pode ficar pingando. Entenderam? O que é o maleável, Bruno? Aí eu consegui fazer um bonequinho. Bolinho, não, ela precisa fazer um bolinho, você consegue fazer um croquetezinho, alguma coisinha, mas ela não fica pegando e não fica escorrendo na tua mão. E aí, mão, gente, mão, ponto. Que a gente precisa usar luva porque a gente está usando cimento, né? Então, não esqueçam disso aí. Pelo amor de Deus, o cimento é muito corrosivo, acaba com a pele. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não, que ótimo. Então, assim, ó, na hora de fazer o ponto, vocês vão fazer o quê? Molhar ela ao ponto de fazer essa massinha e não ficar escorrendo. Aí, o que vocês fazem? Faz um quadradinho, alguma coisa assim do gênero, pode ser até o bolinho mesmo. Aí vocês vão pegar e colocar isso na sombra. Vocês vão deixar na sombra. O interessante é vocês fazerem uma bolachinha, mas não muito fininha, tá? Mas a bolinha também dá, só para vocês entenderem o teste. Vocês vão fazer essas bolinhas ou as bolachinhas, colocar na sombra, e aí depois vocês vão esperar secar. Depois que secar, é que a gente começa a fazer o teste de resistência, tá? Até aqui tudo bem? Então, assim, ó, como é que funciona? O que vocês precisam buscar de qualidade nessas amostras de vocês? É interessante que, assim, as características desejadas são que, assim, que ela não apresente muita rachadura. Vocês vão saber que se tiver muito cimento, exemplo, se a sua terra lá tem muito cimento, normalmente eles tendem a rachadura bem visível, assim. Outra coisa é o esfarelamento. Como é que esfarelamento? Você vai pegar e vai passar a unha. Se esfarelar demais, você desconsidera também. Outra coisa que vocês precisam desconsiderar é a baixa resistência à compressão. A compressão que é você pegar e torcer e tentar quebrar ou algo do gênero. Dessas amostras que não apresentarem rachadura, esfarelamento ou baixa resistência à compressão, é o traço que você vai utilizar para fazer o seu adobe ou a sua estrutura na construção dos canteiros. Ficou claro, gente? Ficou? Sim. Ah, que ótimo. Então, é isso que vocês precisam considerar, porque esse primeiro teste a gente vai fazer para vocês irem experienciando, porque, assim, se lá na frente, desculpa, porque o mais importante vocês precisam fazer, anotar as quantidades das amostras, tá, gente? E enumerar essas amostras, para vocês saberem qual deu o melhor resultado, para vocês repetirem lá na frente. Vamos pensar lá que a 8 partes de terra para 1 de cimento foi a que deu o melhor resultado. Você precisa ter isso anotado ali para a gente não perder depois o traço correto. E é com base nisso que vocês vão usar para tudo que vocês forem construir. É simples? Alguém tem alguma dúvida?
Nossa, pessoal, gostei. Então, é isso, ó. Eu expliquei todo o processo, eu expliquei todo o processo dos slides, tá aqui todas as informações nos slides, porque são muitas informações, aí vocês leem com calma, mas é basicamente isso. Vocês vão fazer esses primeiros testes, porque aí, com base no que a gente for desenvolvendo e tendo possibilidade de visitar as comunidades, os territórios, a gente vai pensando de que forma a gente vai fazer isso. Se vai fazer em formas, se a gente vai confeccionar formas, ou vai fazer inteiriço, que é fazer a forma larga e preencher com esse material. Isso vai depender muito do interesse de cada região, tá? Ô, Bruno, só uma dúvida, por gentileza, posso falar? Por favor. A altura qual que é a dimensão, por exemplo, dessas pequenas muretas, das divisórias entre os canteiros? Tem uma altura específica? Ou ela também adentra ao solo? Qual é a capacidade de entrada ao solo? E acima do solo, na altura que ela deve ficar, 30, 40 centímetros ou mais? Qual que é o adequado? Olha, isso fica a critério, tá, meu cara? Porque, assim, ó, é importante você fazer aquela fenda para que ela fique no solo, claro, né? Só que, assim, você precisa pensar que, assim, quanto mais alto você quiser o teu canteiro, a tua estrutura, um pouco mais larga ela precisa ser, tá? Porque se se eu faço ela muito alta e muito fina, eu automaticamente precisaria envolver alguma trama dentro para que oferecesse uma estrutura para ela. E como a gente não está pensando em fazer com ferragens e tudo mais, você precisaria fazer ela um pouco mais larga. Mas um exemplo, fica a critério. Eu acredito que até 90 centímetros você consegue fazer com ela de 15 de largura, tranquilo. Pensando que ela isso eu estou falando numa estrutura inteiriça, né? É isso que você está falando, ou seria os tijolos? Não, eu digo numa estrutura inteiriça, considerando que serão colocados tijolos de forma cruzada para evitar que eles caiam, tá certo? Como a gente faz o bloco, como fazemos o tijolo, né? Não, com os tijolos você considera a altura, inclusive você consegue fazer a construção com elas, né? Se você fazer a amarração. Então, aí fica a seu critério. Eu, por exemplo, dependendo dos lugares, um exemplo, a gente tem que pensar o canteiro de um lugar onde as pessoas mais idosas vão trabalhar. Eu vou fazer esse processo num canteiro de quase 1 metro de altura. E aí eu preciso fazer as tramas, fazer as tranças para que eles se tornem estruturais, né, as amarrações, para que não haja problema. Mas eu vou ter que fazer de quase 1 metro de altura os canteiros, nesse processo. Alguém, por favor, fica à vontade. Eu levantei a mão aqui, Bruno, duas coisinhas. Vamos lá. Pelo que eu entendi, é um processo de construção bem individualizado, né? Assim, não é um processo de construção de massa. Isso meio que ficou claro. Eu queria saber sobre custos, assim, se dá para a gente fazer uma comparação, né? Sobre custos e se o tijolo ecológico está dentro do processo da bioconstrução, como é que funciona essa parte do tipo? Perfeito. Respondendo a questão, o tijolo ecológico, ele é esse processo que a gente está fazendo de forma mais básica, só que ele é feito de uma forma mais apurada, né? Que você precisa peneirar a terra, você precisa levar em consideração essa proporção de entre areia, cimento, argila, e ele é feito nas prensas, normalmente, né? Mas para a gente, o custo, se a gente for pensar hoje, o custo seria de adquirir isso vou pensar no canteiro inteiriço aí você precisaria das madeiras. Seria o cimento e a madeira. O cimento e a madeira, porque a terra ela não tem custo para a gente, né? Não, sim, mas é isso que eu estou te perguntando. Se a gente for fazer uma comparação entre construir o comum e optar pela bioconstrução, é super vantajoso, é uma porcentagem bem grande de vantagem fazer a bioconstrução, ou é só mesmo por conta da ecologia? Não, tá, perfeito. Aí você está falando de uma casa, seria isso? Não, mesmo com o canteiro, porque eu vou ter que fazer um orçamento com o canteiro, né? Que eu gaste lá, normalmente, se fosse usar tijolo comum, que eu gaste lá em tijolos comuns, cimento, cal e tal. Se eu for fazer com a bioconstrução, eu só vou gastar a terra, e um pouquinho, 5% de cimento só, né, tal. Então, essa é a vantagem.
Não, é muita vantagem. Se você pensar que assim, tijolo, areia, cimento, e tudo isso você vai precisar, isso vai ter um custo considerável para você. E aí, dentro desse processo que a gente está sugerindo, você só vai ter que comprar o cimento. Já dá para deduzir com base nisso, não? Sim. É só o cimento, literalmente. Obrigada, não deu para entender. Que ótimo. Deixa eu complementar o que a Vânia está falando. Eu dei um Google aqui, e aí o tijolo tem a R$1 cada tijolo, e tem aquele bloco de cimento a R$3,50 cada bloquinho. Tá. É uma coisa que a gente precisa pensar que é isso, né, não só redução de custos, mas a gente não está degradando, né? A gente não vai ter que comprar um material que foi retirado da natureza para construir. A terra, ela já é um processo natural de erosão, né, de sedimentação. Então, você vai pegar a terra, vai moldar ela, porém, você não vai agredir de forma, aliás, de forma nenhuma a natureza, né? Você acrescenta o cimento, mas numa proporção bem menor, assim. Então, eu acho que a gente ganha por todos os lados, na verdade. Então, gente, eu queria saber se esse processo ficou claro para vocês, porque assim, eu reduzi as informações, mas para quem tiver dúvida, eu coloquei o slide bem completo para que vocês tirem as dúvidas lá. Caso contrário, é só colocar no grupo que eu respondo assim que possível. Mas até aqui ficou claro? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, tá bem explicadinho. Uma última dúvida aqui, Bruno, me perdoe a persistência. Fica à vontade. Por exemplo, quando você... Opa! Ixi, acho que ele foi apertar o microfone e saiu. Vamos esperar. Você estava falando do pátio do colégio, Bruno. Quando Sim. eu estava no ensino médio, eu fui lá fazer uma visita, né? A escola foi fazer uma visita e a gente ficou encantado mesmo com a parede de 1812, eu acho, assim. Isso. Coisa linda. É um show de bola. É maravilhoso, né? E nem parece que é construção de terra, né? De jeito nenhum. Me parece que os fundos da matriz da Praça da Sé também né? Lá onde tem a sala de instrumentos, todo de barro, né? Isso. Ótimo, exatamente. Outro exemplo maravilhoso, é isso mesmo. Você tem muitas construções dessas mais antigas em São Paulo, em geral. Mas é que a gente não tem conhecimento, né? E agora também, assim, né? Você vê, a gente fica estimulando bastante a questão da bioconstrução, mas eu não sei, assim, eu vi tudo que você falou, eu visualizo muito no interior, que a gente tem espaço, tem terrenos, são muitas construções de casas, né, separadas, mas eu fico pensando na periferia, por exemplo, como que eu faço uma proposta de bioconstrução na cidade de Tiradentes? É inviável. Eu não sei, eu teria que entender o espaço, porque de repente acontece, mas normalmente a questão da bioconstrução é pensada numa construção de baixo custo. E aí eu entendo, pelo menos, que assim, tem as construções de luxo, né, da bioconstrução, mas é uma construção muito viável para quem é de baixa renda, porque você faz em coletivo, em mutirão, e o custo dessa casa, normalmente, ele fica muito reduzido. Eu vou colocar um exemplo para você. A gente já tá chovendo demais, a gente teve que parar. Mas a gente está em 70% de uma casa que a gente gastou R$3.500. Não, sim, super viável. Mas olha a contradição. O valor de nós é super viável, mas o espaço físico, né, geográfico, não é. Agora, por exemplo, o patrão da minha irmã está construindo uma casa inteiramente ecológica lá em Águas de Lindóia. Aliás, ele construiu já, acho que tem 14 cômodos, se eu não me engano. Olha que luxo. Nessa, né, de pau a pique, sei lá, tudo nessa área da ecologia, todinho assim. Sim. Mas o terreno do cara tem mais de 1.000 metros quadrados, né? Então, assim, eu não vou pegar uma família que mora ali no Cumbuca. Mas, enfim, é a contradição mesmo da sociedade que vive, faz sentido. Mas que era fundamental, era. E é bem contraditório, porque está sendo difundido em quem tem de classe média alta, são as pessoas que estão fazendo bioconstrução. Normalmente Eu estava falando, eu estava imaginando, vou comprar um terreninho aqui para me fazer uma casa dessa.
Mas aí, né? É só uma pessoa. Isso, mas é coisa que a gente precisa pensar, porque a cidade está ficando cada vez mais adensada, né? E você não tem, está tudo verticalizando. São coisas a pensar. Tamara, o Beto sumiu. Você espera Deve mais ter um ficado a pouquinho? bateria. Um segundo que eu mandei mensagem aqui. Tá É hora legal. de perguntar, pessoal, aproveitem. Isso, fiquem à vontade aí, gente. Porque assim, a gente só vai conseguir esclarecer qualquer dúvida prática pessoalmente, né? Então. Quantos dias a gente deixa a terra lá no vidrinho mesmo que você falou? Quanto tempo? Você deixa de 2 a 3 dias, porque até ela sentar, assim, até a água ficar clarinha. Se a água ficar clarinha, ficou clarinha, você sabe que deu certo já o processo. Nossa, eu estou impressionada, porque eu estava fazendo uma outra ideia da análise de solo, inclusive essa preocupação eu levantei na Tamara logo no começo do projeto, né? E é uma coisa tão simples assim, né? Olha para isso, a gente mesmo faz. Eu estava pensando, meu Deus, tem que ser um engenheiro, um agrônomo para fazer a porque, assim, quando a gente fala em análise de solo, essa análise é para a gente ver essa proporção, e tem a outra análise que é para ver as propriedades do solo, né? Minerais essa aí já é outra coisa, mas deve ser isso, não sei. Não, sim, isso daí também. Eu sei que para a plantação é uma outra análise. E mas eu achava dificuldade nas duas formas, entendeu? Não, se uma você conseguiu resolver, a gente resolve a outra em breve. Ah? Então tá bom. Bruno, Oi. eu tenho uma curiosidade, né? Eu estou aqui compartilhando a tela com o Francisco, tá? Tá legal. Na construção de uma casa desse modelo, precisa aprovação de um engenheiro ou não? Olha, se houver condição, por que a gente precisa fazer? Você precisa, se for um espaço onde requer, como se eu falo, lugar liberado, que você paga imposto e coisa e tal, é sempre importante você fazer a planta, né? Você fazer a planta, ter algum profissional que vai fazer todo o processo, porque, inclusive, ele te entrega a planta ali e com todo o dimensional e com toda a questão estrutural da tua casa. Mas se for no processo que eu conheço aqui, normalmente a gente pega pedreiro bom que sabe construir casa e faz o resto. Mas é um processo que ele é bem simples, inclusive você tem, aquilo que eu havia comentado, no Nordeste as pessoas fazem muito isso. Mas se for uma área urbana em que você paga imposto e tudo mais, é sempre bom você ter uma plantinha ali. Caso contrário, se não for nenhuma dessas questões, é só achar um pedreiro bom, porque até um pedreiro bom consegue fazer um processo mais artesanal assim. Sim, entendi, obrigada. Porque, ultimamente, a fiscalização fica em cima de tudo, né? Você não pode remover uma árvore, nada, então, você começa uma construção assim, né? Não, então, é isso, dependendo do lugar, eles vão exigir algumas coisas mesmo. Obrigada, Bruno. Imagina. O Beto, ele ficou com dificuldade porque nossa reunião estava agendada. Ah, conseguiu! Que bom. Foi? Aí. É porque a nossa reunião estava para finalizar às 8, né? Então não estavam deixando, mas eu atualizei. Então agora vai estar sempre das 8 às 11, tá? Não se assustem. Ô, louco! Vai, Beto, conseguiu. Estávamos te aguardando. Tá, então não foi só comigo não, né? Não, a gente estava esperando você voltar. Ficou no ar o suspense da tua pergunta. Vamos lá. As outras pessoas não caíram tá tudo bem. Não, só você. Foi só você. Ah, então tá bom. Então, na verdade, o que eu estava perguntando, quando você começou a falar lá no início da palha, eu queria entender melhor. A palha compreende-se qualquer tipo de resto de folha, seja de milho, seja de qualquer outra coisa plantada naquela região. Mas eu estava aqui pensando da ideia, da possibilidade de nós usarmos tanto essas palhas quanto a terra local, depois daqueles testes todos, com
uma pouca quantidade, um percentual de 1/8 de cimento, se a gente pode usar como forma, por exemplo, aqueles leites, as caixinhas de leite. Tetra Pak? Isso, é isso. Se isso ajudaria, inclusive, para efeito da reutilização, né? Ao mesmo tempo, trabalhamos uma questão da cultura também, de não jogar esse material fora, fazer uma campanha com os próprios moradores, que dá muito certo, né? Olha, é isso, é o uso da criatividade, porque você pode simplesmente, você fala incorporar no processo ali da construção, né? Você usar ela como molde e ela se tornar parte da construção. É possível, sim. É possível, sim. E a criatividade é o limite. Inclusive, a gente sempre procura trabalhar de forma diversificada, porque cada lugar é uma característica e cada lugar tem ou não determinados recursos, e a gente sempre procura adaptar. Mas é uma boa ideia, inclusive, é isso. É interessante você fazer um teste em pequena escala, e aí, se funcionar, você difunde isso aí. Mas são várias possibilidades aí, e vai da criatividade da pessoa que está desenvolvendo ali. Uma vez que você entendeu a técnica, o céu é o limite. É isso? Perfeito. Maravilha. Gente, aí, tá tudo tranquilo as informações? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Tô achando que vocês estão entendendo bem demais. Bem, até começar a fazer, né? Quando colocar a mão na massa, pronto! Funciona, Deise. Assim, Deise, uma dica, sabe que normalmente a gente faz os testes 2, 3 vezes, aí aquela terceira vez que deu certo, a gente fala, fiz aqui em casa, foi tranquilo, tudo certo. Eu nunca falo as outras 2 que deu errado, entendeu? É igual vídeo pro YouTube, você grava 30 e manda 1. O mais lindo. Mas é isso, gente. Se ficou claro para vocês aí, o próximo passo é vocês fazerem esses testes, e a próxima, se tudo correr bem, é visitar os locais para a gente pensar aí como vão fazer essas estruturas da melhor forma possível dentro dos recursos disponíveis aí. Ok. Beleza? Pessoal, então o Bruno ele fica disponível, né? Passem para os coordenadores locais de vocês, façam os testes em casa para vocês reforçarem aí o conteúdo, ver se fixou tudo mesmo. Manda foto de como ficou o vidrinho, né? Aí o Bruno vai estar ajudando assim online por enquanto, e aí a gente tenta agendar aí esses encontros. A gente espera que as bolsas tenham saído, né? Mas daí a gente conversa aí cada local e a gente vê, né? Os próximos passos. Pensem também se vai ser canteiro, se vai ser vertical, como que vocês pensaram o espaço, que tamanho que é, né? Para a gente poder avaliar depois todo mundo junto, né? E eu queria, o Jorge, te enxerguei aí. Nosso projeto, ele é construído junto, né? E a gente fez o projeto piloto lá na Brasilândia, o Jorge encabeçou aí a construção dos canteiros lá, e eu queria, se você puder, compartilhar um pouquinho qual que é a técnica que usou lá, que você falou que era o tijolo e agora vai ser de outro jeito, se está funcionando, se não está, porque é isso, né? A gente fez o piloto, o Bruno trouxe milhões de ideias para a gente, né? Excelente, abriu nossa mente aí para as possibilidades, mas é legal a gente também ver o que já foi feito, né? Para a gente ver se... E aí, a gente replica, não replica, testa o novo, testa os dois, muda tudo. Então, eu fiz os canteiros lá primeiro com os tijolos, mas eu achei melhor fazer com a parede. Os tijolos eu fiz de 20, 40, 10. Ou 40, 20 e 10, entendeu? 10 de espessura, 20 de largura, 40 de comprimento. Mas aí eu achei que ficou muito grande. Aí eu fiz a parede agora de 10 por 30. Depois eu fiz 10 por 25. E a proporção é 8 por 1. Eu não fiz decantação nenhuma, porque eu achei a terra boa lá do barranco, eu falei, vou ter que usar essa, né? E não adicionei areia, não. Mas aí é a experiência já, né? A gente que está começando agora.
Eu não fiz a decantação para ver a proporção que tinha de silt, areia e argila, entendeu? Uhum. Eu fiz direto, porque eu achei a textura boa, e só tinha aquela também, né? Aí coloquei 8 por 1. Um canteiro de 3 metros por 90 por 30, é um saco de cimento. Gastei um saco. Só. O resto foi só areia, terra. Você achou a nova técnica melhor por quê? Hã? Em que a nova técnica é melhor? Ela é mais rápida, é mais fácil? Não, a outra você teria que fazer a forma, colocar o barro dentro da forma e esperar secar. Essa aí não, você já faz a forma e espera secar lá. Quando você tirar, já está pronta a parede. Senão você tinha que esperar o bloco secar, depois você montar a parede com os blocos. Entendeu? Então, você fazendo a parede maciça, já é direto. Você espera aí uns dias para secar, vai lá e tira a forma, está pronto ó, o canteiro. Entendeu? Eu mandei no grupo geral a foto do canteiro lá que vocês fizeram no Espaço Cultural. Uhum. Para animar todo mundo de fazer. Tem mais um monte de foto lá, não tem? Sim, sim. Tá no livreto também. A Tamara tem até tijolo com o nome dela lá. Claro, ganhei um tijolo com meu nome. Eu achei lindo os tijolinhos, né? Dá um charme diferente. Aí o Jorge falou que ele testou a outra forma, né? Também. Tamara, eu acho que cada local, os tijolos eles são importantes, principalmente no processo da gente envolver mais pessoas na construção, né? E também o espaço que a gente tem para mobilizar oficinas, né? Porque assim é uma delícia essa coisa de você ter o contato, mão na massa, é super prazeroso, seja com os adultos, seja com os adolescentes. Então, tudo depende do espaço que nós temos, o tempo que tem para desenvolver isso, né? Os canteiros aqui eles estão sendo refeitos, porque eles foram feitos de madeira, e aí, com o tempo, a madeira apodreceu a todos, né? Então, a gente, na verdade, está reformando não só o da horta medicinal, que a nossa área também é pequena, viu, gente? A gente tem um espaço pequeno e muita coisa no local, plantada. Então, eu acho que cada um tem que ver, né, o espaço que tem mesmo para pensar o formato. Se é com a participação de várias pessoas, da comunidade, uma forma da comunidade já interagindo no processo, ou se é só o pessoal que diretamente está envolvido no projeto. Aí eu acho que é de cada um mesmo estar pensando. Agora, se for mutirão, até nós vamos também. Eu não participei lá da Brasilândia, eu tô doida para participar. Mas não vai faltar oportunidade, porque talvez as paredes aqui sejam feitas assim. Aí você vem pôr mão na massa aí, já aproveita e faz um acampamento. Sucesso. Legal essa colocação, né, da experiência de vocês e de envolver. E a ideia do Beto de usar caixa de leite, acho que é incrível, né, porque traz essa questão da reciclagem, né, de usar de novo, aí, mais sustentável, e a bioconstrução, que também já é sustentável, e envolver, né, dá para a gente fazer o tijolo e ir guardando, assim, em várias oficinas? Bacana. Vai, Beto. Na verdade, assim, nós vamos conversando e nós vamos chegando num denominador comum, e cada comunidade tem seu modus operandi mais adequado. Então, por exemplo, estava aqui imaginando, né, vamos dizer que vamos fazer lá no centro comunitário, onde envolvendo mais ou menos 20, 30 famílias, que é o nosso exemplo em Guaianazes, que pode ser viabilizado. Ainda estamos em fase de diálogo, está muito bom. Então, mas aqui eu estou pensando, né, uma forma de você fazer com que aquele vizinho que não conversava com o vizinho da ponta, porque ele torce para o time, ou é de uma outra igreja, ou é de um outro partido, ou é de uma outra forma de tratar. Então, quando você, por exemplo, vai entrar com uma campanha, olha, alguém falou aqui da garrafa PET, é perfeito, aqui, por exemplo, na marginal do Tietê, CT, os guardas lá, não sei quem foi que fez,
fez um monte de tubinhos de garrafa PET, fez o muro deles, não me perguntem quem que fez, com certeza não foi a prefeitura, ele fez o muro deles com areia, cimento, e através de garrafa PET, eles tiraram a garrafa depois de secar, quer dizer, uma garrafa que ia para o lixão, daí você pode reciclar aquela garrafa para depois, para não vira rejeito. Então, a ideia das caixas, por exemplo, e eu concordo perfeitamente com o Jorjão, se a gente quiser ter muita pressa, o tijolinho vai demorar mais, assim, eu acho que, pedagógica, didaticamente falando, quando você faz a campanha, ó, vamos, cada um arruma aí 5 caixinhas por semana, cada um vai guardar o seu litro de leite, fizemos isso lá na rua Henrique Beck, onde temos espaço cultural, teve uma hora falando assim, pelo amor de Deus, parem de mandar caixinhas de leite, porque assim, as pessoas, elas entram nessa, você começa a explicar, isso vai para o lixão, são 300 anos para decantação, para que isso suma da nossa sociedade, né? Então, as pessoas se convencem, então, acho que cada um, e com certeza, a muretinha também de bloco fica bonita, agora, o tijolinho vai demorar mais, mas com certeza, no demorar mais, isso vai parar lá no Instituto Federal, vai parar na Unesp, na USP, na Unifesp, vai parar no Elisa Raquel, vai passar no João de Lima Paiva, vai lá para o Brasilândia, quer dizer, as escolas públicas vão começar a perceber, isso pode ser expandido, quem sabe, né, é assim que queremos, em toda a cidade de São Paulo. Então, acho que tudo aqui vale a pena, né, cada um tem uma realidade. Acho que essa proposta, inclusive, do tijolinho também é viável. O problema, quando você tem que ter tijolo ou bloco, você tem que comprar, né, então é ruim. Agora, quando você prepara isso, e uma outra ideia legal, por exemplo, no meio da rua que tem um monte de plantas, que as folhas caem, que tal alguém vai lá e pega as folhas secas e traga para nós fazermos a nossa massinha com o barro que nós vamos juntar lá. Então, quanto mais a gente ficar conversando aqui, mais ideias vão aparecer, e isso é maravilhoso. Desculpe, de novo, ter que falar aqui. Oi. A garrafa que eu escrevi ali, né, coloquei no chat, garrafa de vidro, que eu perguntei. Essas garrafas de suco de uva, entre um tijolo e outro, com água, não é assim? Como que usa na bioconstrução, garrafa? Se dá para usar também. Perfeito, perfeito. Ótimo, é que eu não tenho a foto lá do espaço. Você está falando, aí entra na técnica de Cobb. O Cobb é que você faz a massa moldando, o Cobb, e aí quando chega a determinada altura, você pode acrescentar uma garrafa e continuar com a massa em volta da garrafa. Ela fica incorporada, a Tamara já viu, né, que está lá no espaço, aí você incorpora ela na parede e aí continua construindo, é a técnica do Cobb, na verdade. No pau a pique você também consegue fazer, também na taipa, mas o mais comum é no Cobb, tá? No Cobb e no pau a pique, você consegue utilizar garrafas e outras coisas também para decorar a tua parede. Ok. O Bruno fez um arranjo lá na parede dele, lá da horta, com garrafa, né, Bruno? Não tem nenhuma foto aí, não? Nós fizemos, Divaldia, você tem mão lá também, não esqueça. Eu fiz também, né? Um pouquinho. Fez. A Carol vai mandar no grupo lá do WhatsApp a foto que ela tem. Então, a garrafa que a Rose está falando aí é essa aqui, será? Quadrada? Você pode, na verdade, você usa qualquer tipo de garrafa, né? Mas eu acho que a dúvida dela era se podia incorporar. E aí aquilo, fica a critério da criatividade do construtor, mas dá para fazer sim. Então, pessoal, essas garrafas quadradas, essa aqui é pequena, né? Mas aquelas garrafas quadradas de suco de uva já estão substituindo por aqueles de caixinha de leite também, dessa parte. Aí, mas daí é de leite. Porque a minha mãe então, porque antes eram essas garrafas de vidro, né? Mas agora é aquelas caixinhas. Não, Tamara, eu acho que ela está falando do invase, não da construção. Eu acho que a Rose quer perguntar.
Oi, não, o que eu falei é a garrafa mesmo, que a gente usa cheia de água, né? E coloca no meio da construção, que fica bonito e dá uma iluminada. Eu perguntei se dava para colocar entre os tijolos, né? Mas o comum, que você disse, é na taipa, né? No cobre. Não, na verdade dá. A gente só teria que adaptar o processo, mas é uma coisa que é possível, tá? É bem possível. É que você teve uma outra ideia que eu nunca tive, mas dá para fazer. Eu achei que ia ficar bonito. A garrafa grande de suco, né? Porque ela tem um tamanho legal. Boa ideia, boa ideia. Gostei da ideia, hein? Que bom. Obrigada. Vamos testar. Bora. Eu tenho algumas garrafas, tomo bastante suco. O Bruno, só complementando a ideia da colega, apenas para dar uma confirmada, né? Fizemos isso numa das regiões centro-oeste do Brasil e deu, aliás, foi uma ideia de um engenheiro agrônomo. Ele diz o seguinte: quando você coloca nessas garrafas, seja ela de plástico, seja ela de vidro, a de vidro, quando você coloca a água, é meio perigosa, porque alguém pode jogar uma pedra, ela pode quebrar. Agora, já isso, quando ela não é envolvida por um projeto de construção, no caso da argila ou do barro. Agora, para ficar a transparência, por exemplo, ela é maravilhosa. Por quê? Durante o dia, aquele plástico, ele vai provocar uma luminosidade aos olhos, especialmente de animais peçonhentos, né? E também a animais, a pets, por exemplo, cachorro que vai lá e urina no seu alface, no seu hortelã. Então, esse tipo de coisa impede, de fato, impede. E à noite, o luar também joga luminosidade naquela água com a garrafa de plástico e também impede que os animais peçonhentos. Então, uma ideia que já comprovadamente já foi aprovada e parabéns. E quando eu tiver a foto aqui da último momento que eu deixei a horta lá, vou mandar para vocês, que é exatamente isso que a nossa colega acabou de falar. Então, eu mando no privado aqui da Tamara ou da Vânia, depois se puder compartilhar. Então, só para parabenizar mesmo, que é uma ideia maravilhosa. E também você vai tirar as garrafas PET do meio da rua ou da rede de bueiros daqui de São Paulo e do Brasil. Desculpe mais uma vez. Sem mais desculpas, é para todo mundo falar. Alguém mais? Qual é o próximo mutirão aí dos chavinhos? Bruno, você quer fazer mais alguma colocação? Não, assim, eu fico à disposição aí para a galera que for se aventurar a fazer os testes e quiser e tiver alguma dúvida, é só me mandar, tá, no grupo, que eu respondo assim que possível quando eu visualizar. Mas, a princípio, é agradecer a atenção aí e dizer que eu estou à disposição aí para quem precisar de ajuda no processo.